E aí, pessoal, bem-vindo a mais um episódio do Página 23 Cast. E hoje a gente vai fazer um tema um pouco mais livre. A gente vai falar um pouco sobre as nossas leituras recentes, o que a gente está lendo no momento, um pouco de como a gente lê, né? Porque, enfim, jovens, adultos, assalariados, CLT, então, né? Cada um no seu momento. Exato. Não é adolescente que tem o dia inteiro para ler e ler 500 livros, 500 fanfics por dia. Saudades. Nossa senhora, eu lia Saudades. tanta, Eu nem tanta lia muito, fanfic. não, quando eu era Ai, adolescente. eu Eu só lia. tinha Eu mais era tempo mesmo uma pra ler. garotinha iludida, né? Várias fanfics, One Direction, Justin Pois é. Bieber, nossa. Mas enfim, E além disso, a gente vai falar também sobre ferramentas, aplicativos, sites que a gente utiliza para fazer controle das nossas leituras, para fazer atualizações. Famosinhas, todo mundo conhece, mas a gente vai falar como novamente. utilizamos? Como se ninguém conhecesse. Então vocês fingem que Exatamente. vocês. E é legal compartilhar isso da leitura, porque assim, cada um tem o seu ritmo, cada um tem o seu momento. Mas às vezes, por exemplo, pelo menos comigo, eu me cobro muito, às vezes, quando eu vejo uma pessoa, tipo, caraca, a pessoa tá lendo, né? Ela também trabalha, ela também tem uma vida corrida e tá lendo pra caramba e eu tô aqui existindo. Eu falei, calma, amiga, né? Leitura é pra ser uma coisa legal, né? Pra distrair um pouco. Às vezes uma válvula de escape não é uma competição. Isso é o que eu falo pra mim mesmo todo dia e depois eu abro Uhum. meus aplicativos e falo, nossa, deixa eu ler um pouquinho mais, nem li hoje. Não é como se fosse uma É competição, verdade. mas é um trabalho Eu pra também, dentro. eu também penso muito nisso sobre leitura, de ser um lugar que você tem que ler porque você gosta do que você tá lendo, sabe? Sim, Por isso que muitas vezes tem pessoas que julgam, você lê fanfic, você lê quadrinhos, você lê HQ. Isso sim. não é ler. Eu acho que tudo é leitura, na verdade. Eu acho que Exatamente, exatamente. é que nem substâncias ilícitas. Você tem que começar de algum lugar. Você começa com as mais leves, depois você vai para mais pesadas. Então, se você lê um quadrinho hoje, lê uma fanfic hoje, significa que amanhã você vai ler um livro, enfim. Uhum. Isso tá te abrindo e te incluindo nessa comunidade de pessoas. Então, por mim, leia o que você quiser, não Exatamente. sem O que me julgamentos. irrita são esses fiscais de leitura, que é aquela. Ai, porque se você leu, sei lá. É... Ai, eu pensei no livro que é ruim, então não dá pra defender isso, não. Um livro, por exemplo, que o pessoal que foi muito rápido, aí eu falei, não, esse não dá pra. Não. Que o pessoal que falou assim, ah, Game of Thrones é melhor do que. Deixa eu ver alguma outra saga que é do mesmo universo. Que o pessoal compara. É... Ih, fugiu os nomes todos dos livros agora. Mas enfim, vocês entenderam. Que tem o mesmo tema, você fala? Isso, isso. Senhor dos Questão de Anéis. medieval. Hã? Senhor dos Anéis, não é Senhor dos medieval? Anéis. Sim, nossa, esse eu tenho uma comparação direta, que fala que Tolkien é melhor que George R. R. Martin. Não pode jogar porque eu nunca li nenhum do Tolkien, né? E eu acho que eu também não tenho muita vontade, não. Mas o pessoal fica falando como se tivesse. Nossa, você tem que escolher um. Você não pode gostar dos dois. Você tem que escolher um só. Hum. Eu assim, meu anjo, mas por mais que seja do mesmo universo, questão de mágica, né? Universo, né, de criação dos Aham. autores, enfim, é história diferente. São enredos diferentes, com um final diferente. Não tem nada a ver. Então, tipo, não tem por que ficar comparando. São Mas as pessoas mitologias diferentes, né? Que sim, eles não tem criaram. nada a ver. E aí tem uma galera que, tipo, às vezes eu tô lá no TikTok vendo os vídeos. Aí eu acho legal, tem aqueles, indicação de livro. Se você gostou de tal livro, você vai gostar de outro, né? Que é do mesmo, né? Mesma ideia, mesma pegada. Aí você abre os comentários e a pessoa fala, mas é porque esse livro é ruim, não leia. Ai, porque essa história é cópia de não sei da quanta. Ai, porque esse livro é pequeno, aí não Hum. conta como leitura. Ai, eu só consegui ler esse se for pulando páginas. Aí você fica assim, amigo, foi a sua experiência, deixa o pessoal ler, né? Porque às vezes, como a gente falou, às vezes funciona pra você, não funciona pra mim e vice-versa. E está tudo bem, né? É tipo Mas é um assim, negocinho você, chato isso. você quer ler, leia o que você quiser. Se você não quiser, não lê. Ai, todo mundo amou esse livro, mas você não tá gostando? Não lê, cara. Não é Abandone porque todo mundo livros. amou que você vai amar, entendeu?
abandonar livro não é crime, é de graça, inclusive, e salva a sua sanidade mental, né? Então, tipo, tem algumas histórias que eu não abandonei, porque eu sabia, eu já recebi spoiler, então eu sabia que ia ter uma coisinha ali que ia melhorar. Mas teve umas que eu comecei assim, ai, não vai tá dando pra terminar isso aqui não. Tá Não vai muito rolar, ruim. né? É um negócio parado, chato pra caramba. Afinal, vamos pular pra uma próxima, né? Porque senão a gente acaba gastando tempo só pra falar, ah, eu li. Pra colocar lá no meu aplicativo, ah, eu li 13 livros esse ano. Mas foram 13 Uhum. leituras que eu não aproveitei. 13 leituras que foram, tipo, superficial. Que não é que a leitura necessariamente tem que agregar algo. Que tem muita gente que fala assim, ai, mas esse livro a história é tão fraquinha, ou esse enredo é ruim, ou enfim. Mas às vezes eu quero uma leitura água com açúcar. Às vezes eu quero uma leitura, tipo, Sim. clichê, ou que E seja, às sabe? vezes a leitura pode te impactar de formas que vão além do que você está lendo naquela história. Que nem, por exemplo, eu tô lendo o livro Wicked, né, que é a história da Elphaba, e é um livro que Ah, foi escrito por um cara gay. olha, não Então, sabia. enquanto eu estou lendo, eu vejo o contexto que ele queria escrever um livro sobre a origem do mal, Uhum. certo? Partindo desse ponto, um cara LGBT, quando ele vai escrever sobre a origem do mal, o que ele experienciou, o que que ele viveu na vida dele para querer tocar nesse tema. Sim, E eu acho que, tipo, como muitos jovens, quando começam a ter contato com o mundo e começam a entender a sua sexualidade, acaba se colocando nesse lugar de, tipo, eu sou mal, eu sou o sim. errado. Então, tem reflexos disso na história da Elfaba, que ele escreveu da Elfaba. Ele não é o escritor do Mágico de Oz. É como se fosse uma fanfic, Sim, que é muito bom e eu gosto muito também. Então, por exemplo, eu só li até agora a parte da infância dela, mas é muito. Você consegue se colocar no lugar sim, daquela criança. Primeiro, ela nasceu com a pele verde. Então, desde criança, é, tem alguns relatos de tipo. Ai, ela não é certa, ela é uma aberração, sim. ela, tipo, tá nesse lugar. E eu fico pensando, só uma pessoa LGBT, que provavelmente deve ter passado ali algumas questões na infância, escreveria isso daqui. Não que só ele Sim. poderia escrever isso daqui, não Mas é é que a isso. visão dele, da experiência dele, refletiu bastante ali, Ele né? colocou ali, tem muito da vivência dele ali. Porque a gente pensa que não, mas assim, desde criança, quem tem um olhar mais atento para isso percebe sinais de que a criança vai É ser um açucarado. LGBT. O olhar açucarado, entendeu? Um jeitinho mais doce. Então, ele coloca isso na história, só que ele adapta isso para algo que está muito mais perceptível desde o Uhum, nascimento. Ela tem a pele verde. Então, é claro para eles que ela não é comum que nem todos os outros. E uhum, aí, durante a história, a gente vai vendo pequenas migalhas de como as pessoas reagem e se comportam em relação a ela. E a essa diferença dela, né? Mas eu uhum. fico pensando, o começo é bem lento, é bem arrastado, é bem chatinho. Sim. Mas eu tô lendo porque por causa desse olhar, desse escritor, que me gera uma curiosidade. E agora ela chegou na parte que ela tá na universidade com a Galinda, então eu fico pensando, o que que será que ele vai escrever do ponto de vista Sim. de mundo dele através da personagem, agora que ela é uma adulta, agora que ela já viveu todos os traumas de infância Como ela vai que lidar com isso, né? exato. E que nós LGBTs vivemos esses traumas muitas vezes, entendeu? Então eu quero Uhum. saber como que ela vai lidar com isso agora. Eu sei que a história dela no final, ela assume o papel de vilã, porque tem que ter a vilã. Sim. Que nem a Era mãe da já que vocês queriam sempre uma quer que eu vilã? seja a Então vilã, toma, vou te eu vou ser a entregar vilã. uma. Mas eu quero ver como que chega nesse lugar. Então é interessante. Não, Sim. por mais que o livro não esteja sendo aquele livro mega rápido, mega, tipo, cheio de ação,
ainda assim tem algo que faz eu querer ler aquilo. E é isso sobre a leitura que cada pessoa vai ter que identificar a sua forma, entendeu? O que gosta de ler, o que gosta e o que te prende em uma história. Nesse momento, para mim, é isso. É tentar enxergar através do olhar desse escritor, que é um escritor LGBT, como que ele escreveu a história dessa personagem, que é uma personagem famosíssima também. Sim. E mês que vem tem o filme. Então, também é por isso que a gente tá lendo. Entendi a referência, Ele fez amiga. toda a Eu queria discussão assistir. dele. Acho que talvez eu vá assistir enquanto estiver aí. Mas é legal isso, porque não, às vezes a gente continua lendo não só pela velocidade da história, né? Como tá acontecendo ali. Sim, Me ocorreu isso quando eu tava lendo o primeiro, né, de Game of Thrones. Porque no começo, não é que ele é parado. É que quando eu comecei a ler, já tinha série. Então você já sabe que mais pra frente tem muita coisa acontecendo. Tem dragão, tem luta, tem guerra, tem, enfim, um monte de coisa. E ele no começo você tá introduzindo o ambiente, né? Tipo, sim. olha, aqui é o norte, né? Aqui tem esse cara que fugiu, enfim, eu falo um pouco da cultura deles, né? Enfim. E aí fica tipo, tá bom, mas e os dragões? Cadê? Então eu fiquei nessa ansiedade. Mas aí depois eu falei assim, calma. Você tá no comecinho, amiga. Vamos devagar. E aí você entende que Respira. às vezes você tava esperando demais e o livro, tipo, só começou. Aí já é diferente, igual quando eu comecei a ler Marcada. Eu li, tipo, até quase a metade do livro, não lembro. Mas eu fiquei, tipo, tá, não sai disso. É só isso. Não tem nada. Não senti a conexão com a história, com os personagens, com um treco nenhum. Então vamos parar por aqui. Então por isso que eu sempre falo, abandone livro. E é diferente quando você Mas, tá, tipo, eu estou lendo, mas pra mim não faz sentido. Abandona. Estou lendo, mas eu estou naquele momento de ressaca literária. Estou naquele meu momento cansada. Não estou afim de ler. Não é que a história é ruim. Eu não estou afim de ler. Então, uhum. beleza. Leia depois. Então, Leia quando você estiver com querendo vontade. ler. Sim, Leitura não tem que ser forçado também, né? Mas exatamente. sobre o George, tem uma coisa muito clara nos livros dele, principalmente quando a gente compara com a adaptação, que é o efeito borboleta. Sim. São pequenas Nossa. mudanças que, tipo, pequenas mudanças. Quando fala de adaptação, isso fica mais fácil de exemplificar. Porque são pequenas mudanças na adaptação que vão gerando um efeito cascata que quando chega lá na frente e tem um grande acontecimento no livro, não dá para adaptar, porque teve essa mudança lá Sim, atrás. Isso é exatamente. muito discutido nesse universo, né? Porque Aham. tudo que ele escreve faz muito sentido e está muito conectado. E como você falou, o primeiro livro, eu sinto que ele é um livro, não é só um livro de introdução ao universo. Ele é um livro de construção política e de Sim. muitas borboletas. Ele Tipo assim, solta várias coisas. E exato. isso E só vai você não vai ver entender o lá pra depois. desdobramento ali. Não. Você só vai ver depois. Uhum. Então, tipo, ele é um livro mais político, mais de introdução daquele universo, mas as ações que acontecem ali são muito focadas no que vai acontecer depois. Sim. Até a A morte do chegada do Ned rei. é isso, É, né? tudo que acontece ali. Porque assim, os outros livros só existem. Tipo, tem tudo aqui. Tipo, só existe o segundo porque teve o primeiro livro. Mas o do George, ele sempre tem. Sempre você fica pensando, precisa de mais um livro pra contar isso aqui, amigo. Você ainda não explicou aquela parte. Não foi o Né? E suficiente. até. Nossa! Por exemplo, no livro de Fogo e Sangue, que conta histórias dos Targaryens, né? Desde quando eles saíram de Valyria, enfim. Tem. É que eu sou muito ruim com nomes. Depois eu vou ler de novo, pra poder lembrar. Os três dragões que a Daenerys recebe no casamento dela com o Drogo, os três ovos, né? Foram os três ovos que provavelmente foram roubados, tipo, 300 anos antes da. Ai, gente, é que os nomes deles são bem parecidos, são muito ruins. Enfim, tinha uma rainha, que ela tinha uma amiga bem próxima, que falou: Olha, eu queria viajar aí pelos mares, né? Descobrir novos lugares. Paga um navio pra mim? Ela falou: Não, amiga, você vai ficar aqui comigo? Como assim? Que navio? Tá maluca? Então ela rouba esses ovos, vende e compra tanto o navio quanto tripulantes, enfim. Então, se ela não tivesse, se a rainha tivesse dado o navio,
não teriam roubado, ela não teria roubado esses ovos. A Daenerys não teria dragões. Então eu acho muito legal isso na história do George, porque ele joga várias situações. E quando. Não é que ele explica as situações, ele nunca explica. Ele sempre vai jogando pedaços de histórias e você vai ligando. Acho que tipo, nossa senhora, que desgraça que aconteceu aqui só por causa de uma fofoca. Entende? Então é um negócio que te prende num nível que eu, tipo. Eu leria pro resto da minha vida qualquer livro que esse homem escrevesse, mas ele não escreve mais, né? Ele escreve, mas justamente por causa de tudo isso que ele demora pra escrever, porque não é um História. processo simples É, pra porque tem ele, muitos né? pontos a ligar. Eu tava lendo outro dia, né, que ele tem um blog muito ativo dele, bem legal, inclusive. Que ele falou assim, que na história ele deu uma pausa, porque no último livro, ele. Não no último, né? No anterior, ele matou um personagem que seria muito importante pra continuar a história. Então agora ele tem que contornar, fazer de uma outra forma pra chegar no final que ele quer. Aí você fica, tipo, que personagem que ele matou? Porque assim, eu sei que não é a Daenerys. É o John. Isso é. Porque no último livro o Jon tá morto ainda. É só na série que mostra lá ele ressuscitando pra nada, né? Mas acho que talvez não seja ele. Porque ele poderia colocar igual na série, ressuscitar de alguma forma. Né? Porque ele morreu tá bem recente, né? Igual a Lei de É Coração porque de Pedra. no livro tem a Coração de Pedra, né? Sim. Então tem um. Tem como. É porque ela ficou morta por muito tempo. Aí quando voltou, já voltou maluca. Não é maluca, né? Com todo a dor e sofrimento da forma que ela morreu e naquele momento, né? Que ela tava indo tentar salvar as filhas e tudo mais. Então, enfim. Mas é isso. De falar sobre a leitura, abandonar, mas menos. A não ser que seja George R. R. Martin. Esse não abandona, não. Que você. Ai, não tem como abandonar, né? Que é muito bom. E sobre os ovos, na série eles adaptaram os ovos, né? Na verdade, os três e mais um, que seria o último dragão que nasce, né? Que Aham. seria o da Reina Targaryen, mas a série vai mudar, né? Que ela vai ficar com outro Sim! plot. Então eles colocam esses quatro ovos indo. Eu não lembro se era pra Bravos, mas indo com os filhos dela Para lá as naquela ilhas livres, viagem. né? É. Uhum. E aí o pessoal tá dizendo Associou que com esses isso. vão ser os três ovos da Daenerys lá no futuro. É que foi uma Só que o forma pessoal não preguiçosa gosta deles muito. colocarem. O pessoal não gosta muito porque, na real, no livro, eles. Parece que eles são ovos da Dreamfire. E não Sim. teria como aqueles quatro ovos ser da Dreamfire, porque a Dreamfire é do lado dos verdes. E a Rhaenyra Sim. não teria como ter ovos do lado dos verdes. Ela só pode ter da Cyrex, que é a dela. Uhum. Então. E o design também dos dragões na série, os dragões da Daenerys são muito parecidos com o design da Dreamfire. Sim. Então, tipo, o pessoal fica fazendo essas conexões e falando um trabalhinho porco que eles querem Não fazer é. aqui, né? Às vezes eu fico pensando, eu poderia dirigir uma série. Se vou fazer assim, eu consigo. Eu faço o que eu quiser. Não é? Se é pra fazer o que eu quiser e ficar ruim, nossa, fácil. Né? E aí, isso me Né? incomoda um pouquinho. Mas, enfim. Engraçado, Mas eu sempre, queria todo assunto que a gente saber, toca, a gente para de George R. R. Martin. Eu acho isso muito bom. eu queria saber de você, como é pra você fazer, estar em outro país nesse momento e você consegue, né? Óbvio, porque se você está aí, você consegue ler um livro em inglês. Amiga, às vezes não é óbvio. E tem livros em inglês e você faz leituras, mas eu queria saber pra você como que é a diferença. Eu acho, assim, por exemplo, eu tô lendo agora Anjos e Demônios. Eu acho que esse, em português, eu não tinha lido antes, ou eu li, ou assisti o filme. Acho que esse eu cheguei a ler antes. Então, eu já sei do plot, então tem muitos momentos que tá tranquilo pra mim, bem de boa. Vou lendo, eu entendo a referência. O legal é que aqui, por exemplo, as frases em italiano continuam em italiano. Algumas, né, o próprio personagem na cabeça dele, ele traduz o que é, então você entende. Outras, porque é bem, eu acho italiano como é bem próximo ali, né, não é que é próximo de português, dá pra entender alguma palavra ou outra, né, que é parecido com português. Mas ler inglês pra mim acho que depende muito do meu estado de espírito, porque quando eu tava lendo o da Cassandra,
né? Aquela história do Magnus e do Aricon, eles vão fazer a viagem dele, enfim, né? Pra se conhecerem. Eu não. Acho que talvez eu não curti tanto a história, talvez porque estava em inglês. E aí ficou. Tanto que eu sentia dor de cabeça, que eu acho que eu li muito rápido pra poder devolver pra biblioteca. Daí, como a gente ia viajar, você não tem que devolver, né? Porque não tem dinheiro pra ficar pagando pra biblioteca. Assim, multa por atraso. Então, hoje eu sinto que é mais tranquila a leitura. Eu consigo sentar, leio, entendo. Quando eu tava lendo A Quinta Onda, que foi um livro que eu li durante a viagem que uma das irmãs da minha chefe me emprestou, ou me deu, aí vamos saber no final antes de ir embora. Tinha algumas palavras que eu não entendia, porque quando eles vão fazer medições, tem uma cena que ele fala, caiu um objeto do céu e destruiu metade de Manhattan, que era maior, que era não sei quantas vezes o tamanho do Empire State e mais pesado. Então essas medições eles colocaram como medições daqui dos Estados Unidos, né? Que os Estados Unidos é o único que faz medições diferentes. Não é quilos, é libras, não é centímetros, é polegadas. Tipo, amigo, você já não tá me ajudando, né? Mas eu acho a leitura é um negócio muito bacana, porque eu aprendi várias palavras, expressões também. Às vezes tem coisa que eu tô lendo, eu vi alguém já comentando uma vez, eu não tinha entendido quando eu tava conversando com essa pessoa. Mas ali no livro, no contexto, tipo, lembrei disso daqui, que a pessoa já tinha me explicado. Mas no começo eu parava muito pra pesquisar palavras que me incomodavam eu não entender. Mas agora eu fico, tá, não entendi essa palavra. Às vezes eu tipo, dane-se, não ligo, vou continuar lendo, entendi o contexto, tá ótimo. Mas algumas partes, pra mim, pelo menos de Anjos e Demônios, eu pesquiso, porque eu sei que tem muito detalhezinho na história durante a leitura que se você deixar passar, mesmo em português, se você deixar passar, você, tipo, se perde. Não que você não se perde na história, você perde quem é o vilão, você perde quem que é o envolvimento, ou São em que detalhes, momento né? que ele já tava dando as dicas ali, entende? Porque o livro dele é sempre assim, você acha que o vilão é X pessoa, e no final é uma pessoa que você nunca tinha nem pensado, passou nem pela sua cabeça. Né? Então, em alguns momentos eu paro e dou uma pesquisada. Mas agora eu me sinto mais confortável. Talvez porque o livro é meu e tá em casa, né? Então eu posso ler a hora que eu quiser, no momento que eu quiser, não tem que ter aquela pressão pra ler rápido pra devolver. Até porque, tipo, foram 3 semanas, né, que eu fiquei com o livro. E aí tinha um momento, a história também não me agrada muito, então eu fico, pois eu leio. Não quero muito, mas eu quero ler em português pra ver se né? Mais pra frente, não agora, porque a história ainda tá muito fresca na cabeça. Mas me ajudou bastante na questão de comunicação, né? Isso. Porque a leitura, tudo que você absorve, né? De qualquer informação, quando você Uhum. vai falar de volta, você tem mais propriedade, fica mais fácil, Sim. enfim. Mas é um negócio que às vezes me pega bastante, fico. Eu realmente sei inglês ou eu enrolo bastante? Né? Eu consigo me safar de muita coisa. Porque assim, tem momento que eu leio uma palavra, igual aquelas palavras com TH. Que é do, through, throughout, e aí vai. Aí, às vezes eu não lembro o que é o significado de cada uma. Eu continuo lendo como se eu soubesse. Às vezes, tipo, não vou precisar de novo. Já é a 10ª vez que essa palavra aparece. Eu me recuso. Mas, enfim, hoje eu tenho mais 6 livros pra ler. Que eu comprei, que é aqui na biblioteca, que perto, né, de onde eu tô morando agora. Cada livro são US$ 2. Eu ainda me controlei bastante, eu comprei pouco. Júlia, que é minha amiga, né? Au pair aqui também. A bichinha se descontrolou um pouquinho. Um pouquinho. Assim, ela quase montou uma segunda biblioteca aqui. É que eu me seguro. É que eu só queria comprar os do Dan Brown que tivesse o Robert Langdon. Mas olha, é difícil. Com livro a US$ 2. Eu acho em relação a vocabulário e tal. Como eu tô lendo esse livro agora da Elphaba e é uma alta fantasia, Uhum. tipo, é um universo diferente, é que nem Sim. Game of Thrones. Tem muitas palavras É e é uma difícil. escrita, tem A muitas Júlia palavras comentou que eu tenho disso, que ela tava dificuldade. lendo essa versão do Wicked Esse, aqui, em inglês, e ela falou, tipo, que às vezes é uma leitura muito cansativa, que é um inglês muito exatamente. antigo, é umas palavras muito, tipo, o que é isso? Ninguém Sim. usa mais essa palavra, por que você tá usando? E ele traduzido também, tem algumas palavras que eu fico, É? gente, que palavra é essa? Só que como eu leio com Kindle, a tecnologia Uhum. facilita, né? Porque o Sim. Kindle você clica na palavra, segura um pouquinho, ele dá o significado no Wikipédia,
dá o significado no dicionário, ele dá Sim. três opções de significado acerca daquela Uhum. palavra. Então isso facilita um pouco. Então quando você tiver com Kindle e você for ler inglês, Ai, amiga, eu não talvez vejo a hora. isso Que ajude ajude. você Sim. a ir mais rápido nessa parte de consulta, entendeu? Sim. E eu vou tentar aquela sua dica de achar um audiobook. É que eu esqueci, né? De Anjos e Demônios, porque eu acho que vou achar fácil, vou procurar depois no Spotify. Sim, Porque a ideia, como você falou, ler enquanto você ouve a palavra é um bom treino também para inglês, maravilhoso. Porque você sim, vê como escreve a palavra, você escuta como que pronuncia, porque tipo, eu tô aqui há quase 6 meses. E tem palavra que às vezes eu vou falar, eu tenho igual o número 3, 3 e árvore, que são pronúncias bem próximas, que é tree e three. É bem próximo. Quando às vezes eu tô conversando aqui, eu falo na minha cabeça as duas opções pra ver a sonoridade, tipo, ouvir ter noção, né, da sonoridade, pensar, ah, é esse aqui. Aí eu falo. E às vezes o audiobook talvez ajude, né, enfim, outras sim, com palavras, outras certeza. expressões. Deve ser ótimo mesmo. Sim, E eu acho que, tipo, também é uma ótima dica para quem tem TDAH, para quem não consegue se concentrar, colocar o áudio do livro e acompanhar a leitura no livro sim. físico, digital, enfim. Quando você fizer isso com inglês, você me fala se realmente funciona, se ajuda. Eu vou Porque tentar aí essa quando eu semana. começar a estudar para virar bilíngue também, vai ser uma ótima, né? Sim, vai ser Tipo, já maravilhoso. faz parte da minha rotina Sim, fazer é assim, isso. que quando eu estava estudando inglês tinha, né, tem uma youtuber, né, na Marahuda que ela fazia toda, não sei se ainda faz, porque faz tempo que eu não acompanho. E ela dá essas dicas mesmo de fazer o que chama shadowing, né, que você lê o texto, depois você escuta, ela fazia com entrevistas reais, né? Você lia o texto, entendia ali se tinha alguma palavra que você tinha dúvida, pesquisava, enfim. Depois você ouvia a entrevista acompanhando o texto, depois você ouvia de novo e tentava repetir. Então, é um treino bem bacana, né? Que você acaba trabalhando duas coisas, tanto a audição quanto a leitura. Né? E aí, às vezes, você vai repetindo, enfim. Então, é bem bacana. Então, eu vou testar essa semana. Eu só tenho que procurar, né? Tomar vergonha na minha cara e procurar. E aí, eu vou dar uma olhada. Mas e para você, amigo, como que é a questão de arranjar tempo para ler? Né? Que eu sei que agora, como você tem Kindle, fica mais fácil, né? Enfim, você pode ler em qualquer canto, parado. Enfim, a questão de leitura, a questão de horários. Você tem algum horário que você gosta de ler mais? Ou, enfim, em algum momento que você se sente mais confortável? Tipo, não, esse é o meu Eu tenho momento. mais que eu coloco isso na minha rotina, né? Uhum, Geralmente é indo e voltando do trabalho. No metrô, transporte uhum, público. E o Kindle realmente facilita um pouco isso. Eu sempre. Não que eu sempre tive, né? Mas já vai fazer uns bons anos que eu tenho Kindle. uhum. Que eu tinha a versão anterior, muito tempo. Aí recentemente não, já tem um ano que eu troquei. Então já vai fazer uns 5 anos que eu tenho um Kindle. Olha, E isso não significa que eu leia muito, né? O que eu li muito sim. durante todo esse tempo. Mas é uma facilidade, principalmente na minha cabeça, de vou pegar um livro para ler. Ai, mas é um livro físico, aí eu vou ter que ficar andando com o livro para cima e para baixo, fazendo Uhum, peso. O Kindle não pesa, meu querido. Aí, e outra coisa também, tem um aplicativo no celular. E eles sincronizam o aplicativo e o hum, Kindle. Então eu tô em algum lugar, esqueci o Kindle em casa. Lê no celular. Quando você voltar em casa, o Kindle vai estar lá. E vai estar boa. atualizado. Na parte que você parou no celular, vai estar atualizado lá no Kindle. Então, tipo, são ferramentas, né? O aplicativo no celular, o Kindle, o livro físico também, porque que nem esse da Uhum, Elphaba, eu tenho o livro físico. E aí, quando eu tô em casa, eu leio no físico. Quando começa a me dar muita dor de cabeça, porque aí é uma edição mais econômica, a folha é uhum. branca, a fonte é É. menor. Quando começa a me dar dor de cabeça na leitura, eu pego o Kindle, porque aí eu consigo deixar a fonte maior, enfim. Eu Sim. vou usando estratégias que normalmente em outros momentos eu seriam motivos para que eu parasse de ler. Uhum. Eu vou usando essas ferramentas, essas facilidades para falar assim, não, meu bem, Eu vou não vai continuar poder lendo. escapar. Exato. Mas no geral eu leio.
indo pro trabalho e voltando. É um trecho assim de 35, 40 minutos no metrô. Uhum. E como é só metrô, então eu não tenho preocupação de ponto, não Ah, sim. É bom que tenho se perder é só voltar é só um. voltar. É. Né? Então eu não tenho essa preocupação. E às vezes, assim, quando eu tô muito querendo ler, ou quando aconteceu alguma coisa muito, sabe, que eu preciso saber o que que vai acontecer, eu leio no final da noite, antes de dormir. Hum, E eu sempre, e assim, quando eu tenho a possibilidade de ter o audiobook, eu escuto o audiobook enquanto acompanho a leitura no livro. Que boa. também é uma coisa que facilita a concentração, enfim. Uhum. É muito bacana isso, porque assim, eu ficava pensando, eu não vou ouvir audiobook porque eu me distraio. Muito. Às vezes eu tô ouvindo música e tipo, nossa, eu vou pôr essa música aqui porque eu gosto. Aí eu vou fazer outra coisa, a música já acabou 3 dias e eu não reparei que já acabou. Já tá tocando, tipo, outras e eu fico, nossa, já foi. Mas realmente, unir isso da leitura com o audiobook pode ser uma boa. Inclusive, às vezes, até para pessoas que não curtem tanto leitura. Né? Eu conheço pessoas que preferem a adaptação do que ler o livro, porque ler não é muito o forte delas, que não gosta, ou enfim, Uhum. né, por N motivos. E às vezes ouvindo, que dá um pouco mais de emoção, né? Às vezes tem várias pessoas que a voz delas, né, durante o audiobook, você fica assim, nossa, que legal. Né? Essa daqui é a voz que estaria na minha cabeça, né, lendo. Combina, bora. Né? Às vezes pode ser um incentivo legal para outras pessoas pegarem histórias também para ler ou ouvir, que seja. Porque eu acredito que, assim, ouvir o audiobook é uma forma de leitura, né? Alguém que troca de vez de você ler a palavra, você está ouvindo, porque alguém está lendo para você. Bom, então para mim eu acho que é como se fosse uma leitura também. Né? Muito, né, os fiscais lá em direito. Porque não é leitura. Se você não tá lendo, não é leitura. Se eu tô sabendo da história, é a história de um livro, tô lendo. Só que de uma forma diferente. Né? Então, enfim, eu acho muito bacana. E quem sabe me ajude, né, que eu tô no meu momento de ressaca literária. E o ruim é que a história é muito boa. Tá no momento ali que ele tá descobrindo, né, sobre os Illuminati. Não descobrindo, né, mas o Illuminati, né, já se apresentou. Então, eles agora acreditam que realmente é aceita, que não é só alguém que tentando passar algum trote, enfim. E aí é legal que ele vai contando a história e fica tipo, nossa, que legal, nossa, que legal. Só que aí eu tô no momento, tipo, ai, não quero agora. Aí eu fico deitada, olhando pro nada. Às vezes eu acho que o TikTok tem que parar com isso. Inclusive, tem que fazer coisa um pouco mais útil. Mas, quem sabe agora, né? Com audiobook, leitura. Porque assim, eu acho legal que às vezes quando você lê e vai compartilhando com outras pessoas, que às vezes é um incentivo também legal pra você continuar lendo. Né? Porque quando você chega pra pessoa e fala, você não sabe o que aconteceu. Aí conta a história, o enredo, né, do momento até onde você parou de ler, como se fosse a maior fofoca do mundo. Como se fosse, menina, se você tem que ouvir isso daqui, que é revolucionário. Não é revolucionário. Mas Nem enfim, tanto. né? Não é. Mas você tá tão emocionada ali pra contar pra outra pessoa, e às vezes, inclusive, a outra pessoa fica com Aham. vontade de ler, né? Ou não, às vezes, só, tipo, que tal você praticar o silêncio? Né? Já pensou nisso? Tem isso também. Mas, enfim, quem sabe? Né? Porque tem vários outros livros que eu quero ler, mas agora porque assim, pelo menos pra mim funciona ler no horário de almoço, né? Porque, enfim, vida de au pair é isso. Você tem seu momento de mais calma quando as crianças estão dormindo. Então, coloca as crianças pra dormir. Como? Aí eu sento lá, leio. Agora que tá frio, inclusive hoje deve estar agora uns 6 graus. Ai, que delícia. E aí, nossa, eu adoraria ficar deitada aqui lendo meu livrinho, mas inventei de sair, E vamos eu sair. acho que esse clima, escutando e lendo o livro, tipo, você Sim, ia emergir mais ainda na história. exatamente. Tanto que eu acho que eu vou, porque assim, do lado da cama bom tem uma luminária, então dá pra ler, enfim. E aí a luz é amarela. Ai, gente, luz, né, enfim, lâmpadas com luz amarela, aquelas de segunda, não sei como que chama, mas geralmente o pessoal fala que é como se fosse luz de segundo plano, né, que não é a luz principal do ambiente. Sim. Quando é amarela, dá um aconchego, dá Uhum. uma sensação de calorzinho. Ai, muito bom. Então, quando eu voltar, vou sentar aqui, vou ler. E, enfim,
né, atualizar lá no meu aplicativo de leitura, que é outra coisa que eu adorava fazer, mas só porque eu sou competitiva. Mas eu sou competitiva preguiçosa, então eu parei, né? Então, vamos ver quando eu voltar a Competitiva atualizar. preguiçosa. Sim, que, amigo, é uma coisa que eu ficava pensando. É igual aquilo. Ah, eu sou perfeccionista, mas sou preguiçosa. Eu quero que o negócio fique perfeito. Mas se não ficar, eu não vou refazer pra ficar melhor, não. É nessa vibe, sabe? Nessa energia. Eu quero que o negócio fique muito bom, que eu faça muito bem. Mas se não ficar, tipo, tá, se não ficar, ou você refaz, ou você tem que melhorar isso. Você quer fazer? Ah, não quero. Aí passa, entendeu? Tem isso. Mas acontece, né? Então eu sou uma competitiva preguiçosa. Tenho meus picos, né? De emoção, de olhar lá no aplicativo e olhar, tipo, olha, já li tantas páginas, bacana, já tô com tantos por cento do livro, muito bom. Tudo que eu acho que Muito legal. nesse aqui tá com 35, eu acho, por cento. É que é um livro grandinho, mas bom que as letras não são muito pequenas, tem espaçamento bom, a folha é amarela, né? Então, pra mim, não fica uma leitura cansativa por causa do livro em si, né? Igual você comentou, né? Que o seu é folha branca, né? As letras são menores. Porque assim, eu tenho astigmatismo e miopia. Se ficar forçando muito, não rola, né? E pior que Sim. nem é um grau muito alto. Mas enfim. E outra coisa que eu comecei, que nesse livro, né, eu comecei a fazer, que é as marcações. Eu lembro que quando você me emprestou, né, as peças infernais, e tinha lá as marcações separadas por cores. Gente, adorei isso. Né? E essa cor representava a cultura dos Caçadores de Sombra, outros momentos, citações, ou, enfim, partes da história que chamaram a atenção. E foi muito legal, porque, assim, se eu quiser voltar no livro e pensar, eu quero achar alguma citação, ou, enfim, algum momento sobre a história dos caçadores, ou da história que eu tô lendo, você vai lá na sua marcação e pronto, você puxa ali, você acha. E pra mim, agora, pelo menos em Anjos e Demônios, eu tô marcando tanto os lugares que o personagem passa, que são lugares reais, né? E quem sabe no futuro, né, eu posso ir lá conhecer, bem no futuro mesmo, né? Porque, né, Vaticano, né, pô, viagem pra Europa não é algo barato, mas quem sabe um dia, né? Vamos jogar pro universo, que sabe o universo joga de volta. E também marcando as partes onde o Landon, que é o personagem principal, ele explica sobre a história dos Illuminati, a questão da história da Igreja Católica, né? Até para pesquisar depois, para dar uma olhada, né? Porque assim, nos momentos ali do livro, ele não se aprofunda muito. Ele explica ali que essa história não fica, tipo, superficial, mas ele explica o que é necessário para a história. E às vezes eu sou curiosa, eu quero saber um pouco mais sobre esse período histórico, né? Porque a Uhum. história é um tema que eu gosto bastante, né? Me deixa bastante curiosa. Que tem muita gente que fala, mas já passou, a história é passada, esquece. Mas não é assim, muita coisa do que a gente vive hoje é por causa de coisas que aconteceram, né, no passado. Então é Sim. legal por curiosidade, ou enfim, ou às vezes, né, até pra não repetir os mesmos erros e por aí vai. Exato. Então eu Principalmente, né? marquei aqui. Sim, né? Muita coisa poderia ser evitada hoje se as pessoas olhassem um pouquinho pro passado. Olha, isso daí não funcionou no passado, galera. Vocês estão Aham. querendo fazer isso de novo? Né? Então eu marquei e eu separei por cores também, que eu comprei foi na Shein. Foi baratinho, né? Os marcadores. Né, que são as etiquetinhas já cortadas, são bem finas, né? Que tem gente que compra os marcadores grandes e corta no meio. Mas assim, eu sei que se eu fizesse isso, seria algo pra mim impedir de ler ou marcar os livros. Como eu disse, preguiçosa. Preguiçosa não. Eu gosto de reservar energia, preservar minha energia. Se eu sei que aquilo ali é um negócio desnecessário, eu não vou fazer. Né? Então, tipo, não é essa necessidade. Então, pra mim, esses fininhos, porque eles ficam no tamanho da linha, né, do livro mesmo. Sim, Então, aí eu certinho, marco né? ali. Sim, e aí eu só deixo uma pontinha pra fora, né? Aham. Pra saber onde tá. E se ficar muito além da capa, pra não ficar amassando ou acabar perdendo, né? Tirando a fita, porque a cola não é das melhores. Mas como o Sim, livro ficar fechadinho ali, me passa as páginas, tá ótimo, sem não tem problema problema. nenhum. E aí Até eu escolhi porque as cores da capa do livro também, né? Tá, a muita fé. cola não, a cola ela não pode ser muito forte, porque conforme o livro vai envelhecendo, se você tirar aquele marcador, pode ser que ela tire Sim, a tinta da tire palavra. exatamente.
Aí é tão bom que você marcou que ninguém mais vai ler aquela parte que você marcou. Exatamente. Aí fica Mas só pra você. esse tema de marcação, desde que eu era jovem, assim, eu via as pessoas lendo e marcando, eu nunca coloquei a marcação nesse lugar de tipo, ai, coisas legais. Porque eu sempre Uhum. imaginei marcação aquilo que a gente aprende na escola, partes importantes que vão cair na Sim. prova. Muito Então, bom. quando eu ia ler um livro, eu ficava, por que que as pessoas marcam um livro? Será que tem algum exame no final? Alguma coisa? Tem algum Assim, teste pra você tem saber que de fazer qual casa de Hogwarts eles são. Exato, entendeu? Mas eu já fiz esse sistema de marcação mais elaborado, mais pensado, duas vezes. Uhum. A primeira foi acho que eu nunca nem falei isso, mas a primeira foi lendo A Guerra dos Tronos. Uhum. Como eu só li o primeiro, você viu que foi um sistema que começou e não E deu muito, acabou, né? Sim. ficou ali mesmo nele. Mas porque eu queria marcar como era, eu já tinha visto algumas temporadas da série e era uma série que não tinha tendência de poupar nem os protagonistas. Uhum. Tinha não tem a tendência de poupar nem os protagonistas. Eu comecei a ler e falei assim, eu vou marcar toda vez que alguém morrer. Porque eu quero Nossa, ver se esse livro é tudo isso mesmo. acabou com E, todos os post-its. entendeu? E aí depois eu comecei a entrar numa pira de tipo, tá, matar o lobo da Sansa. Coloca ou não? E aí eu ficava me questionando. Hum. Aí, É uma tipo morte assim, importante ou não? é. Aí depois eu entrei em outra pira mais louca ainda, que era tipo, essa morte não aconteceu, mas ela foi mencionada. Ela aconteceu há muitos anos atrás, tipo, tá mencionando que Uhum. aconteceu uma morte. Marco ou não? Tipo, Hum. porque lá mais pra Sim. frente, por exemplo, eles vão falar da morte do Ned. Uhum. Eu não vou precisar marcar de novo, porque no livro um tem a morte do Sim. Ned. Mas e se for uma morte que não acontece nesse arco principal? Eu marco ou não marco? E aí aí tipo assim, eu tava mais pensando no que eu ia marcar do que Do que lendo. lendo. E aí, enfim, mas foi um sistema legal que eu montei de marcação e não dei continuidade. Como eu vou reler, quem sabe a gente. Porque aí deu muito trabalho. Eu acho que, tipo, na leitura, tudo que dá muito trabalho, a gente acaba brecando. E não vai. Né? É. Tendo que, se eu tiver a oportunidade de reler os livros, né, de Game of Thrones, eu acho que eu marcaria, como agora, né, já, a gente já sabe que tem a questão de profecias, né, eu acho que, é que, não lembro no livro se fala muito das profecias, tem alguns momentos que sim, mas não explica muito, é bem Uhum. superficial, é mais no Fogo e Sangue, né, que tem essa explicação um pouco melhor, que também nem é tão melhor assim, né, acredito porque como o George ainda está escrevendo o último livro, né? Então ele tá fechando o arco, então ele não quer deixar fácil para as pessoas saberem antes dele terminar. Mas eu acho que eu colocaria mais as questões sobre não históricas da família, que eu acho que é importante também, né? Quando fala um pouco, por exemplo, muito de como a personalidade de cada casa reflete muito nas pessoas, né? Na região Uhum. onde eles estão, nas escolhas que eles tomam. Não são todos, óbvio. Que fala assim, é porque a casa Stark, eles são sempre leais, eles são sempre honestos, não, não. A gente sabe que não, né? Enfim. Mas como aquilo reflete como as outras pessoas veem eles, né? Uhum. Enfim. Então acho que eu não sei também como eu marcaria Game of Thrones. Porque esse de mortes, eu acho que eu não saberia colocar. Porque, assim, muitos personagens eles morrem, mas não são importantes naquele momento na história. Mas por causa da morte, por exemplo, quando o meu pai, esqueci o nome do menino. Um dos filhos do Rob Stark. Quando o Rob Stark ele mata o Karl Stark, que é uma ramificação da família Stark, quando eles estão, né, enfim, descendo pro sul para encontrar os Lannister, porque tipo, ele vai acabar com vocês, vão pegar a nossa irmã e vocês vão ver, né, que tá nessa história. Quando ele mata esse personagem, tipo assim, mas é um personagem tipo, dane-se, ninguém liga, enfim. Mas uma frase que ele fala, mas pessoas que matam parentes, eles se tornam. Aí fala, né, regicida e ficam amaldiçoados. Então você vai morrer também. Então ele dá essa ideia.
Então aí é um momento que fala um pouco de como a ação dele, que ali não foi uma ação muito Stark, mas também foi, né? Porque ele foi, o cara, ele foi um traidor, mas matar parte da Uhum. família também não é legal. Então é que é tanta coisa, eu não saberia marcar Game of Thrones. É. E eu acho que tem um problema bem assim, né, em relação a isso, porque você não sabe se essa morte mais pra frente no livro ela vai reverberar, novamente voltando naquele conceito de efeito Exatamente, borboleta. Porque exato. a série da Casa do Dragão já fez uma coisa errada, né, em relação à morte. Só uma. Eles mudaram. O Aegon e a Rhaena não têm três filhos, só tem dois. Sim, tinha que ter mais um Só mais que, novo. Uhum. além de mudar o contexto ali da morte do primogênito do rei, Uhum. tem a parte da morte desse bebê, Sim. que gera um efeito na mãe dele, que gera um efeito na população de King Porto Kingsley. Real, Uhum. que gera um efeito na, no ataque ao Fosso dos Dragões, que faz a Rhaenyra fugir, ir pra Pedra do Dragão e que faz acontecer o que acontece. Então, tipo, tá Sim. vendo como o efeito. E aí, Escala, tipo, escala demais uma coisinha nos escala. livros. Eles tiraram isso. A gente vai ver como que eles vão solucionar essa questão na próxima temporada. Hum. Mas enquanto você estiver lendo, como que você vai saber se aquela morte foi realmente significante, se tem um significado forte Uhum. ou não? É lógico que a morte de um príncipe faz sentido você Sim. marcar. Mas e se esse Karstark tivesse, enfim, desdobrasse em alguma coisa muito grande lá Uhum. na frente? Você ia voltar lá no livro onde ele morreu e ficar procurando o trecho pra Exato. marcar a É que assim, morte o dele? dele, eu não lembro, não chega a ser algo muito grande, mas ele avisou, tipo, olha, não casa com essa menina, vai lá casar com a filha do Frey, porque você prometeu, e ele vai deixar a gente passar pelas Torres Gêmeas, né, pelo castelo dele, que separa, que tá Aham. uma de cada lado do rio. E vai deixar a gente passar e bora. Aí é onde, tipo, como ele tenta, acho que o dele, o Rob mata ele porque ele tenta matar a menina com quem ele ia se casar, né? Porque ele acabou engravidando a menina, né? Tipo, esse povo carente. Sim. E aí, né, gera tudo, que todo mundo ficava na cabeça dele. Olha, o Frei só tem filha feia, você tem certeza que você vai casar com uma que você nem viu a cara, só pela sua honra que você prometeu? Aí ele ficou meio balançado, né? E tinha lá uma menina bonita cuidando dele, foi lá, engravidou. Só que aí no final, por causa disso, ele acaba morrendo. Se ele tivesse ouvido o Karstark, em vez de ter matado ele, talvez ele teria sobrevivido. Né? Sim. Então, por isso que eu É. acho que tipo, é uma morte. Não é que é relevante, mas a situação como um todo. Entende? Uhum. Aí eu fico tipo. Eu Doido. marcaria a morte do Karstark e a morte da menina. Entendeu? Mas eu Então, achava que a menina morria no casamento vermelho. Olha que loucura. se eu não me engano, eu não lembro. É que ele tenta matar, acho que não chega a matar ela. Ah, tá. Ele tenta Ele matar. tenta, é. Ele tenta, Ah, bom. ela e a Eu família, marcaria. uma coisa assim. É. E pra você, tipo, em questão a marcação na releitura de As Crônicas de Gelo e Fogo, pode ter muito um significado maior e ser até melhor para fazer, que nem quando eu estava relendo as Peças Infernais. Sim. Aquele sistema de marcação que eu usei quando eu reli as Peças Infernais, eu só consegui fazer porque eu já Uhum. tinha lido os outros livros das outras séries e eu estava relendo. Então, durante a leitura, eu consegui marcar pontos importantes sobre a mitologia daquele universo, porque era um projeto que eu tinha e Uhum. que, obviamente, eu nunca vou terminar, porque era um projeto de louco, que só na minha cabeça poderia ser um passatempo divertido, que era marcar tudo sobre a mitologia do universo da Cassandra Clare e depois montar um grande almanaque sobre isso, sendo que já existe o Codex, Sim. Mas eu acho o só que Codex meio tipo, superficial também. Às vezes tem um negócio que só não que tem. seria mais aprofundado, exatamente. Marcar principalmente trechos na história que são relevantes para os próximos livros e que Uhum. são relevantes para a construção do universo no geral, que impactaria nos personagens de outras séries, né, que Sim. se passa ali no mesmo universo.
E eu só conseguiria fazer além do básico, que é marcar frases importantes, coisas que eu Sim. achei legal na história, né? Mas isso só foi possível porque eu já conhecia muito do universo. Se eu Aí estivesse funciona. lendo pela primeira vez, eu não teria o refinamento de pegar esses detalhes, entendeu? De marcar só aquilo que realmente fosse relevante. Então, talvez numa Entendo. releitura você conseguiria fazer essas marcações nas Crônicas de Gelo e Fogo melhor. Uhum. Talvez com Um olhar diferente, né? exato, do que realmente vai fazer ter sentido ou não. Eu, assim, que a releitura, né, de Game of Thrones eu vou fazer pelo Kindle, né? Aí eu fico pensando. Porque depois eu posso passar as marcações que eu fiz no Kindle pro livro, num outro momento. Tá? Porque eles são livros gigantes, né? O terceiro livro, então, se tacar no coco de alguém, concussão. Mas aí eu fico pensando, o que que eu. Porque assim, eu quero muito marcar toda vez que for mencionado a questão da profecia, né, do Azor Ahai. E porque é um negócio muito bom. Até porque eu acho que em alguns pontos da história, que assim, muita gente fala assim, é a Daenerys, né, por questões óbvias, mas. E aí eu fico pensando, o que mais tem de informação que pode ajudar a descobrir, não só a descobrir, mas para poder também ver outras coisas, porque assim, que Sim. o nome da saga é O Conto de Gelo e Fogo, né? Gelo é entre o Jon Snow, que no livro ele é útil, e a Daenerys com as questões de fogo, né? Dragões, até pelo. Porque ambas as famílias, né, tem isso de gelo e fogo na história, né? Enfim. E eu fico pensando, será que o Azor Ahai não é os dois? Será que. Ou. Enfim, porque assim, o filho dos dois não dá pra ser, até porque a Daenerys tecnicamente não pode ter filhos, né? Enfim, a não ser que aconteça, né? Tipo, que o sol faça aí. É que eu não lembro como que é descrito, mas ela fala: olha, quando, tipo, né? Quando o mar secar, ela fala um monte de coisa, né? A bruxa lá. Sim. E eu fico pensando: será que em algum momento ela possa ter um filho, né? Que assim, nos livros, tipo, né? Como acabou. E tem um jovem Griff. Eu surto toda vez que eu lembro disso, quando eu cheguei na última página e eu reparei que não era a última página, que tinha mais um livro, que o livro não existia, surtei. Mas enfim. E eu fico pensando, como que eu vou fazer essa marcação? Que eu vou dar. Nossa, eu vou ir pro CAPS. Eu acho que quando eu for reler, eu continuaria marcando toda vez que tiver uma morte. Eu só ia precisar trabalhar um pouco melhor isso Né? do que eu No considero que tipo de relevante. morte? É, Né? Porque se é e uma eu morte marcaria política, também elementos mágicos, porque como a gente está falando de uma série que está num contexto medieval, sucerano, vassalagem, uhum, tipo, reino, né? Então, tudo que entrar de elemento mágico nessa história eu marcaria com uma outra cor. E eu sim, marcaria seria legal. profecias também, porque eu acho super interessante. Todo mundo tem profecia, Cersei tem profecia, Tem, a verdade. Daenerys tem profecia. E eu marcaria o desdobramento dessa profecia. Tipo, falou na profecia tal coisa, aí muito Uhum, no futuro acontece tal coisa. sim, Só que aí você tem que ser gênio. Ou, tipo, tem que estar tem. muito claro na história. E Ah, às vezes não você. tá muito claro. Assim, o da É, Cersei tá, né? Que a bruxa fala, olha, você vai ser substituída por uma rainha mais nova. Só que aí entra aquilo. É a Margaery ou é a Daenerys? Quem que é? Que é onde ela surta com a Margaery e aí tenta matar ela, que eu acho que nos livros não chega a matar, não. Ela fica presa lá com os pardais e tudo uhum. mais, mas é que eu não lembro. Que ela não é mais mencionada por um bom tempo. Mas acho que ela não morreu, não. Ela só fica lá presa. Mas aí a Daenerys tá lá, né? Tá lá em Essos? Não, esqueci. Que é lá das arpias, enfim. Então, aí você fica naquela. Qual das duas? Eu colocaria as duas. Porque realmente ela foi Sim. trocada, né, no primeiro momento por uma e vai ser pela outra, né? Então fica. Mas realmente, isso de marcar toda vez que aparece algum elemento fantástico é legal, porque não é a todo momento que aparece. Assim, é engraçado, porque quando você pensa em Game of Thrones, você pensa em dragões, o Rei da Noite, os lobos gigantes, mas por um bom momento da história, eles não são mencionados.
Às vezes, quando são mencionadas, são no passado. Ah, é porque há milhares de anos aqui tinha os lobos gigantes, ou não sei quantos anos atrás tinha os dragões. Mas no tempo ali atual, demora um pouco até aparecer, até porque rola tanta treta, tanta fofoca, aquele mindinho desgraçado, faz tanta fofoca, tanta desgraça, né? Tipo, gente, é que assim, ele é boca de sacola, ele é boca aberta. Se ele fosse, se ele guardasse um pouquinho mais pra ele teria enrolado mais gente. É que Sim. ele foi um pouco emocionado. E em relação aos elementos fantásticos, né? Além de ter essa dualidade das crônicas do Gelo e Fogo, o norte, os caminhantes, os Sim. dragões, tem o corvo, tem os filhos Sim. da floresta, E o Corvo, tem. gente. Então que eu tô doida pra reler o Cavaleiro dos Sete Reinos, né? Que eu trouxe comigo. Ah, Sim, eu trouxe esse de Fogo e Sangue e Fogo. Não, Fogo e Sangue. Pra reler, que vai ser outra série que vai sair, outra adaptação. Já sei que, né, vai ficar ruim comparado ao livro, porque, óbvio, né? O pessoal parece que pega a história e quer montar uma outra coisa. Mas é legal que nessa ele aparece o corvo que ajuda o Bran. Ajuda, não sei se aquilo é ajuda, né? Mas enfim. Ele provavelmente é um personagem dessa história, do Cavaleiro dos Sete Reinos. Aí fica tipo, interessante. É legal ler os outros livros do Martin, que fica igual aquilo de ler o da Cassandra, que ele tem uns momentos lá que menciona outros personagens, sim, outros momentos da história que passam em outro livro. E aí você faz umas conexões que aí eu me sinto igual aquelas cenas das séries, né, de policial, que o pessoal coloca num quadro gigante a foto do suspeito e vai ligando um ponto no outro. Eu me sinto desenhando assim, às vezes. Às vezes eu tenho vontade de fazer um assim, mas muito trabalho. Aí por isso que agora eu decidi marcar os livros. Porque, assim, eu sei que eu não vou lembrar de muita coisa. Mas se eu aham, pegar meu livro e abrir hoje, tipo, numa marcação que eu tenho aqui agora, deixa eu até ver aqui, na página 36, não, 37, que aí fala que é sobre aceita, que a palavra aceita é uma palavra árabe, né, de descendência árabe, que a igreja utilizou, tinha um significado, mas a igreja mudou o significado para ficar de uma forma pejorativa, por exemplo. Aí você vai lá o sim, quê? Nossa, eu tô à toa. Ou, caraca, eu tenho um monte de coisa para fazer. Mas se eu parar e pesquisar isso aqui de novo só por curiosidade, né? Então, isso de marcação, pelo menos por enquanto, está funcionando bem. Eu não sinto que eu fico meio bitolada das ideias, tipo, marco ou não marco? Em alguns momentos eu fico, tipo, isso daqui faz parte de questão histórica, marco, ou isso daqui, tipo, já foi explicado antes, não preciso marcar, que é só um ponto de vista diferente. Às vezes eu fico sim. nessa. Mas às vezes, tipo, tá funcionando bem e eu só tô marcando isso, duas coisas, três na verdade, né? Algumas frases que eu achei legal, mas, tipo, isso aí é relativo, né? Pode ser passar em branco pra qualquer outra pessoa. Os lugares, porque um dia, quem sabe, né, fazer um tour ali pela Europa, eu vou lá passar pelo Vaticano, quem sabe, entrar na biblioteca. Mas, enfim. Mas acredito porque não é um livro de fantasia. O livro de fantasia é um pouco mais complexo, acho. Porque você fica Sim. pensando, marco ou não marco? Isso daqui é importante ou não é? Isso daqui faz parte mágica, mas é uma mágica importante ou uma mágica tipo, deixa pra Sim. lá. Então, É até uma facilidade de marcar nos livros da Cassandra Clare é pelo gênero, né? sim, Essa sim. fantasia urbana, tipo, tudo que não for cotidiano que você não consiga imaginar acontecendo é mitologia e É, construção daquele universo, sim. então fica mais Aí fica fácil, né? legal, realmente. Mas quando entra em Game of Thrones, tipo, é que é muita coisa acontecendo. Cada Sim. capítulo é um ponto de vista diferente de um personagem, é um lugar diferente, é bastante coisa. Mas, enfim, vamos ver como vai ficar, né? As marcações. Mas eu quero continuar, porque eu gostei das marcações, até porque eu uso a cartelinha dos post-it como marca-página, né? Então aí eu não perco, né, Uhum. as fitinhas e sempre tem onde eu tô, né? Então tá de boa. Mas vamos ver nos próximos. Que acho que depois que eu terminar esse, eu queria ler Código da Vinci logo depois desse, mas acho que eu vou ler Jogos Vorazes. Que aí eu leio a trilogia, né? Que aí é em português, que aí já dá um pouco de descanso pro cérebro, né? Sim. Aí é E você pode. português. Uhum.
distopia, né, que eu gosto bastante. E aí, né, vamos ver como vai ficar. E aí depois eu quero assistir os filmes de novo. Porque os filmes eu assisti todos. Mas depois de ler, E aí a ai, gente lança aquele episódio de adaptação, sim. sobre adaptações. Que toda Inclusive, hora a gente fala sobre adaptações, né? sim, toda hora. É o que a É que a gente gente tem mais que ter. fala. É que a gente viaja, né? Eu quero ver também a série Fallen, porque eu li o livro, né, quando eu era uma Uhum. adolescentezinha. E aí eu fico pensando. Igual a gente tava comentando, né, antes de começar a gravar o vídeo. Eu vou lembrar da história? Só Deus sabe, né? Porque eu não lembro às vezes que eu comi ontem. Mas às vezes, assistindo a adaptação, você vai lembrando de algumas cenas do livro, né? Enfim. E aí Sim. depois dá pra comentar um pouquinho mais. Mas, vamos ver, né? Que o pessoal comentou que o primeiro episódio, o pessoal teve boas críticas, né? Até porque o filme, e o pior, que eu e minha amiga, ai, que ódio. A gente foi assistir no cinema. Duas vezes. Por quê? A gente foi assistir uma vez, só que aí tá ficando. Não sei por que a gente comprou o ingresso, a gente sabia que ia ficar muito tarde. E ela morava na cidade de Tiradentes, né? Zona leste, bem fundo de zona leste de São Paulo. Leste da Aí, leste. aí ela assim, olha, se a gente não for embora agora, a gente não vai ter a perua pra voltar pra casa, né? Aí, tipo, não, então vamos embora. Só que já tava, tipo, acho que a gente não tinha chegado na metade do filme. Mas é que a gente tava tão emocionada, tão animada, que a gente não reparou que o começo já era ruim. Aqui que a gente fez? No outro final de semana? Ou no dia seguinte, não lembro. Vamos assistir, mas vamos comprar mais cedo. A gente assistiu e a gente sentou lá. Aí, tipo, puta que pariu, a gente pagou duas vezes pra ver isso aqui? Aquela cena dela fugindo na moto do Ken. Gente, pelo amor de Deus, que treco tenebroso. Não, sem condições. Mas a série, né, a pessoa tá falando que tá legal. Então acho que eu vou assistir, né? Vamos Vou ter que dar uma estar vendo olhada. também, né? Mas. Ai, gente, é cada situação que eu lembro, assim, quanto que eu gastei dinheiro com coisa ruim, né? Com livro. Não, livro ruim, acho que eu não cheguei a comprar livro. Não, comprei, Fortaleza Digital. Oxe, tanto de Mas livro. eu dei pro meu irmão o livro, então foi um presente. Então nem ficou comigo, então tá de boa. Mas agora, uma curiosidade que eu fiquei quando você falou que usava o Notion como ferramenta de leitura. Como que você faz pra organizar lá? Tipo, que esquema que você usa? Porque o Notion, ele, tipo, dá pra você usar pra várias coisas, né? Uhum. Filtro, dá pra você colocar, eu quero quantidade de páginas, eu quero nome do autor. Tipo, como que você organizou a sua página para ficar legal pra É você? muito. Na verdade, não tem uma big organização, não. Eu tenho algumas listas dentro do Uhum, Notion, mas eu uso mesmo como lista, pela facilidade de poder abrir também em qualquer lugar. uhum, Ah, no computador, no celular, precisar ver consultar alguma coisa, eu consigo. sim. E por causa da meta também, né, de 2024, porque eu trabalho muito com planilhas. Aí eu Uhum, falei, dá pra fazer em planilhas, legal. sim. Só que aí você vai ficar abrindo a planilha, aí tem que, aí não sei o que. Aí eu pensei, não, acho que eu vou fazer no Notion, porque o Notion tem um aplicativo, tem templates, enfim. Lá no começo eu tinha alguns templates até que legais, mas no dia a dia, né, em questão de como utilizar a mesma ferramenta, eu fui muito para um lado mais prático. Então Uhum, hoje eu uso ele como lista mesmo. uhum, E aí nessa lista, lógico, eu marco ali qual é a posição daquele livro de leitura, né? É, por exemplo, posição de tipo, qual número é esse livro? Não tô conseguindo explicar o que que é. É Tipo, como se fosse primeiro, a sua segundo, lista, tipo, de terceiro, é um ranking. preferidos. Não, é um ranking, sabe? Tipo, Uhum. esse é o livro número 16 que eu li esse ano, Ah, tá, sabe? entendi. Uhum. Então, aí coloco o nome, coloco informações como o autor e principalmente coloco o período de leitura. Sim. O Ah, dia que eu legal. comecei e o dia que eu terminei. A quantidade de páginas, porque daí eu consigo saber a média de páginas, né, de tamanho de livro que eu leio e a média sempre está ali nos 350.
Uhum. Então, de todos os livros que eu li esse ano, a média é 350 páginas, que não é um livro muito grande, né? Não, é um livro, é uma quantidade bacana. Razoável. Mas é por causa daquilo, da estratégia que eu usei também. Eu comecei a ler livros pequenos, né? É, faço um total também, porque o Notion permite fazer isso, né? Então lá no final da lista, você consegue fazer alguns cálculos. Então eu Sim. consigo colocar o total de páginas que eu li. Eu acho que eu li 12 mil páginas por aí. Caramba. É Aí eu coloco bastante. também a pontuação, que é a mesma pontuação que eu dou lá no Scoob. Uhum. E aí eu consigo fazer uma média. Então a média anual de quanto eu estou aproveitando essas leituras que eu estou fazendo. Acontece que tá péssimo, né? Tipo assim, tá 2, alguma coisa. Então você consegue perceber daí que eu só tenho lido livros que eu não tenho curtido tanta leitura. Entendi. Mas eu vou atribuir a responsabilidade disso tudo na série House of Night. Porque eu li 9 Sabia. livros dessa série esse ano. Eu li muito essa série, então. Amigo, E você foi muito foram, guerreiro. tipo assim, uma estrela. Coisa de dar uma estrela pro livro. Então Nossa, eu acho que eu foi nunca dei uma péssimo. estrela pra livro. Eu acho que se eu pudesse Caraca. dar zero, eu dava zero. Entendeu? É isso que eu tô querendo dizer. Nossa. E aí eu uso pra isso, basicamente. Mas eu tenho lista de desejos lá, né? Aham. Wishlist. Mas acabo que nem sei como tá essa lista hoje, né? Porque já tá desatualizada, já tem livro que eu nem quero mais, enfim. Uhum. E eu também tenho a cronologia do Mundo das Sombras. Porque daí foi um projeto também que na minha Hum. cabeça que eu sou meio problemático, né? Eu distribuí não só os livros da Cassandra Clare pelo ano em que ele se passa, Aham. então o livro que foi escrito que se passa na época de Londres vitoriana, eu coloquei lá no começo. Eu montei uma cronologia, Sim. mas eu separei os contos também, né? Ah, eu lembro que Então você até tem me mandou. Inclusive, eu tenho que ler. um conto que acontece lá no passado, aí no mesmo livro um conto que acontece lá no futuro. Eu Uhum. distribuí na linha do tempo e aí eu usei o Notion para fazer essa linha do tempo. Rapaz, Daí, quem ouve você lógico, falando parece que você é desocupado, amigo. com certeza. E você não é. E aí eu uso basicamente para isso, para fazer Uhum. listas e controle. Mas porque eu tenho a facilidade de usar o celular, né? No Sim. celular, na minha mão. E eu É, isso gosto realmente aí disso, ajuda. entendeu? Ajuda pra caramba. Eu coloco algumas etiquetas, como por exemplo, o mês que eu li aquele livro, o gênero do livro. Uhum. Coloco se, por exemplo, se ele foi lido ou foi relido, porque eu fiz algumas releituras esse ano. E hoje, atualmente, eu li 36 livros. Eu tô lendo o 37º. Cara, isso é, Então, gente, muito incrível. Acho que o máximo controlar que eu me li foi ano ajuda. passado, 11. Não, realmente, eu tenho 2023 e 2022, porque eu já tinha começado esse sistema. Aham. E assim, 2022 eu li 6 livros, 2023 eu li 9. Sendo que desses 9, 5, 6, dos 9, 6 eu li no último mês. Nos últimos meses, né? Novembro e dezembro. Caraca. Que Mas foi esses aquela que você época leu que. mais, você sempre É. foi livro físico ou foram livros no Kindle? Então, não, a maioria é livro no Kindle. Aham. A Ah, maioria é porque você Kindle. consegue ir mais longe, né? E, tipo, É, carregar pra tudo quanto é lugar, né? E ter mais exato. facilidade, né? Mas também tem leitura, assim, aquilo que eu falei, que eu li nos dois, né? Eu Aham. tenho livro físico, então quando eu tô em casa no final de semana e eu tô mais tranquilo, eu leio no físico. Quando eu tô, tipo, indo pro trabalho, quando eu tô indo pra algum lugar, eu pego o transporte público, aí eu leio no e-book. Então tem essa de ler Uhum. conforme o ambiente, sabe? Sim. Permita que eu leia de forma mais confortável. Mas assim, e-book tá na frente total porque eu consigo ler mais rápido com Uhum. e-book, sabe? No Kindle vai mais Sim. rápido a leitura. E eu acho que às vezes você nem repara também. Peraí, quando eu fico lendo, e às vezes eu faço uma parte. Pai, eu comecei na página 20.
E aí eu fiz uma pauta tipo, pra ir no banheiro, beber água, enfim, que seja. E parei na 25. Eu fico olhando e falei, nossa, eu li isso. Mas no que você vai passando, você não repara a quantidade de páginas. Você só vai indo. Exato. Só vai indo, só Você vai só indo, vai só vai lendo. indo. Realmente. Você não cria uma pressão Sim. em você mesmo para realizar a leitura, né? Porque, tipo, você tá lendo, cara. Você não tem que ficar vendo a quantidade de páginas. E no Kindle também não tem aquilo de, tipo, você folhear as páginas pra ver aonde que acaba o capítulo. Ah, é. É que assim, eu ia falar que eu não faço isso, mas eu faço isso sim. Porque às vezes É eu uma fico. roleta russa no Kindle, né? Tipo, Se você será vai que e esse volta. capítulo vai ter 10 páginas ou 50 páginas? Se for da Cassandra, o primeiro livro vai ser 50. Vai ser 55, sei lá. Mas às vezes eu fico pensando, caraca, eu tô muito ansiosa pra pegar meu Kindle, né? Que já tá lá. Mas, Já enfim, chegou já? já chegou, Ah, mas não aqui, né? Então, só mês que vem. E aí eu fico pensando, caraca, que livro, que primeiro livro eu quero ler ali? Aí eu falei, não faço ideia de que primeiro livro eu quero. Porque, assim, eu quero ler algumas HQs também, que às vezes fica, né, um preço uhum, baratinho, de graça. É que o ruim de ler HQ é que às vezes você tem que pesquisar bastante onde começa aquele arco, aí dá uma sim. preguicinha. Aí eu não sigo muito. Mas, eu acho que eu vou colocar Game of Thrones. Porque, Eu assim, eu lembro li o eles. primeiro livro que eu li lá. Nossa, eu acho que em 2018, acho. 2018, acho. Por aí, quando eu li. Mais ou Sim. menos. O Ainda primeiro faz livro que eu li muito lá, tempo. eu vou falar Cassandra, né? Não tem como fugir. Sim. Foi A Dama da Meia-Noite, mas eu li mesmo lá. Aham. Ah, legal. Foi a primeira vez Então, que eu os tava dessas. lendo esse Ai, livro e usando o Kindle. é que assim, os livros. Eu quero colocar no Kindle os livros que eu quero ler, mas eu não tenho tanta vontade de ter o físico, né? Porque assim, George R. R. Martin, Cassandra Clare e alguns do Dan Brown. É que assim, os Dan Brown agora eu já tenho. São livros que eu quero ter físico, pra Uhum, colocar na minha estante e olhar. Eu tenho. Pode ser um pensamento fútil? Sim, sim. provavelmente é. Com certeza. Mas assim, o meu eu adolescente que queria ter vários livros e não tinha dinheiro pra comprar, fica falando, vai lá, diva, compra. Só que aí minha conta bancária fala não, então eu tenho que escolher alguns só, né? E eu acho que eles são livros que eu realmente gosto bastante. O autor, enfim, então esse eu teria em casa. E às vezes tem alguns outros livros de procedência duvidosa que eu não teria coragem de comprar. Primeiro pela capa, né? Que tem alguns que fica assim, Sim, misericórdia, eu não leria isso em público. E aí, para, tem um Kindle. Posso ler no Kindle. E tá tudo exato. bem sobre isso. E você Ninguém pode vai ter os saber. dois. Eu Posso, tenho, por exemplo, no posso. Kindle eu tenho os livros que eu quero ler, mas eu não tenho dinheiro para comprar o físico agora. O Kindle é Uhum. mais acessível, o e-book é mais Sim. acessível. É que é mais barato e às vezes tem sempre um Telegram, né? Não a Sim. pirataria, mas tem o Telegram, né? Mas enfim. E Amiga, aí. E aí é isso. Foi um pensamento que eu tive, né? De primeiro colocar os livros aham, lá. Mas como eu quero muito reler Game of Thrones, e talvez eu leia no Kindle enquanto eu leio Fogo e Sangue, porque Fogo e Sangue eu comecei. E aí eu parei na fase ali da batalha mesmo, né? Entre o Aegon e a Rhaenyra. Como eu sabia que ela morria já, eu fiquei, eu não quero ler sobre isso. Aí eu parei. Aí eu comecei a ler outro, enfim. Tipo, isso aí é um trauma pro futuro. E eu acho que esse futuro chegou, né? E aí. E como vai sair a infelizmente. série também do Cavaleiro dos Sete Reinos, é outro que eu quero reler, mas isso eu quero reler marcando. Porque agora eu já tenho uma noção do que marcar, porque ali falam bastante sobre a Batalha dos Blackfyre, que vai ser entre os bastardos dos Targaryens e os Targaryens, né? Então tem uma batalha mais pra frente. E a questão do reinado deles, nananã, enfim. Então tem uma Sim. ideia. Então eu não sei o que eu faço da minha vida. Que tem um Mas monte vai de coisa ter que eu tempo quero para ler. pensar. Vai ter tempo para pensar. Nossa, sim. Você Esse é o já problema, pode eu tenho ir tempo, né? comprando, viu? Hum? Você já pode ir comprando os e-books já, se for o caso. Verdade. Por mais que você não esteja com o Kindle, quando você pegar, ele já vai carregar os livros lá. Vou comprar, porque eu tenho um aplicativo no Ah, celular não. do Kindle. Acho que não. Acho que não.
Acho que tem que abrir o Kindle primeiro, colocar o É? e-mail Porque eu tenho um do. aplicativo no celular do Kindle, desse que você Então tem falou. que ser o mesmo e-mail. Sim, então vou Então dá, comprar. então dá pra Sim, fazer isso já. Então dá, então dá. beleza. Acho que eu vou fazer isso. Porque assim, no Scooby, que é o que eu uso pra colocar minhas leituras, que é, enfim, eu acho legal. Assim, teve um momento que eu achava muito legal colocar os meus comentários, só que eu ficava, e se eu colocar comentário com spoiler? Eu sei que lá tem um campo. É comentário com spoiler? Você pode clicar lá que ele deixa com a frase bem grande, é spoiler, lê por conta e risco. Mas eu acho que meus comentários eram muito rasos, que eu não queria dar spoiler. E aí ficava umas Aham. coisas meio ridículas. Aí eu meio que parei. Mas, aí eu parei, tipo, é a sua leitura, é a sua opinião. Vai lá, filha. Quem vai te julgar? Você nem tem Ah, seguidor não. lá. E aí, agora tô voltando. E acho muito legal que, assim, eu usei o Scooby quando eu tava no ensino médio, eu acho. Foi quando eu criei minha conta. E aí eu coloquei um monte de livro, todos que eu já tinha lido. Só que aí eu parei de usar, enfim, por um tempo. Quando eu voltei, eu apaguei todos os livros que eu já tinha colocado lá, porque eu falei, não, quero começar do zero. Eu vou colocar os livros que eu estou lendo agora. Ou seja, Sim. então toda a história de livro que eu já li foi pra. Né? Às vezes, Sumiu. Então, vou aproveitar que aí eu releio alguns livros, e aí eu vou colocando lá. sim. E aí é bom que aí tem outros que eu fingi que nunca existiu. Que se eu não lembro, não existiu. Não existiu, não Não, li. Às não. vezes os que eu lembro, eu esqueço que li. Eu, É no assim. começo, quando a gente criou aquele post, livros que a gente leu em 2012, eu fiquei tipo, rapaz, eu não lembro os livros que eu li quando eu era adolescente. Porque assim, foi Exato. uma época que eu li para caramba. Nossa, eu li demais. Foi uma época que eu lia, tipo. Por exemplo, eu lembro que eu li a Batalha do Apocalipse, por exemplo, em uma semana. E aí foi, Eu tipo. demorei quase um mês. Então, mas foi uma semana que eu li, tipo, sem parar. Eu não conseguia parar. Foi um pouco feio da minha parte, errado, né? Não foi muito saudável da minha parte. Porque eu lia durante as aulas. Eu lia no intervalo, eu lia no ônibus voltando da escola, eu lia, às vezes eu ia dormir, tipo, 2, 3 da manhã, sendo que eu tinha que acordar às 6. É, E aí eu ficava, tipo, realmente não foi uma com leitura Fallen saudável. também foi assim. Acho que Fallen o primeiro eu li em 3 dias. E eu estudava o dia inteiro na escola, né? Enfim, era tempo integral. E eu ficava, tipo, amiga, pelo amor de Deus, vai dormir? Hoje eu fico pensando, né? Vai dormir, depois você vai ser CLT, você não vai ter tempo pra dormir. Você vai ser Exato, tem que estudante. ter aproveitado. A gente não aproveitava, né? Não, não. E até hoje não aproveito. Tem dia que eu vou dormir tarde pra caramba só assistindo baboseira que não serve pra nada. Mas meu cérebro precisa. Aí eu assisto. E é isso, galera. A gente vai ficando por aqui, tá? Semana que vem tem mais um episódio. Então não deixe de acompanhar no Instagram, no YouTube, no Spotify, a plataforma que você tiver mais confortável para ouvir, tá? Se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o like, porque tudo isso ajuda o engajamento e ajuda a gente a alcançar um público e motivar a gente aqui a continuar fazendo esse conteúdo. Que às vezes é bom? Não, não é bom, mas a gente Mas finge que é. é o que tem pra hoje, né? E se vocês tiverem dicas também, o que é muito bacana, sobre o que vocês querem ouvir, né? Então, a gente tá aberto a tudo. Que é aqui. Como vocês já repararam, a gente gosta de falar. Então, qualquer Exato. assunto, manda que a gente comenta. A gente pode nem ser assunto que a gente entende muito bem, mas a gente vai comentar. E eu queria, antes de encerrar, deixar aqui. Se você ouviu até aqui, eu quero saber quem escutou até o final. Sim. Deixe no comentário aí. é, Fala aí uma palavra boa aí pra deixar no comentário. Ai, poxa. Deixa no comentário Elfaba. Sim, mas como que escreve Elfaba? Escreve do jeito que fala? Elfaba, normal, é. É? Elfaba. Então deixa aí. É. Elfaba. Então Elfaba. é isso. É boa, boa. Deixa no comentário. Aqui no Spotify dá pra deixar. No YouTube, no Instagram, né? Ou enfim, em qualquer lugar que Só os de vocês acharem verdade, melhor. hein? Só os de Ninguém me verdade. chama. O Aí os de flop vem verdade, com força. não é? Aí o pessoal ouvindo até o final, tipo, eu não vou comentar essa bosta, não. E é isso, pessoal. Muito obrigada. Tchau, até. Segunda-feira que vem.